não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Muito bem, então, se nós não temos nenhuma experiência da nossa alma imortal, da nossa alma transcorporal, não é extracorporal, presta atenção, né? Vamos adotar esse termo, transcorporal. Extracorporal é o que está fora do corpo, o que é diferente do corpo. Transcorporal é o que transcende e abrange o corpo. Uma coisa que transcende a outra não a exclui, evidentemente. Aquilo que transcende abrange. Portanto, assim, regra número 1. A sua alma não está no seu corpo e nem separado dele. O corpo está dentro da alma. Então, estes fenômenos de percepção extrasensorial ou transsensorial no estado de morte clínica comprova isso da maneira mais extraordinária. Por quê? Porque essas pessoas veem o seu próprio corpo. Todas elas. Foi como se eu estivesse me levantando e eu vendo o meu corpo ali na cama. Então, eu vi o corpo, vi as pessoas em torno, vi as pessoas no quarto vizinho, etc. Eu vi um monte de coisa em volta. Então, esta alma não se tornou alheia ao corpo. Mesmo que o corpo está, vamos dizer, ele está inativo agora, mas ele ainda existe para esta alma. Esta alma conhece o corpo. E se conhece, então o corpo está dentro dela como um dado de realidade. Está entendendo? Ora, quando Santo Agostinho diz para vocês, a verdade está no interior do homem, o que ele quer dizer? Está dentro da sua mente? É um pensamento seu? Não pode ser. Porque no nosso pensamento a verdade e o erro se misturam o tempo todo. E mesmo as verdades mais sublimes que às vezes nós percebemos, 3 minutos depois nós esquecemos. Não há nada no meu interior que eu possa chamar com esse nome de verdade. E se Deus estivesse no meu interior, onde estaria o seu Deus? Muito menos pode Deus estar no corpo. Então, aonde que está Deus? Aonde esse dentro? Ele está dentro da sua alma imortal. O que não quer dizer que Deus seja uma parte dela. Deus é a substância e o fundamento da alma imortal. Deus criou a nossa alma imortal consigo próprio. Ele se infundiu ali, por força do seu amor. Quer dizer, a alma imortal ela não foi produzida por Deus. Porque senão ele teria que se separar dela. Mas se ele separasse, ela cessaria de existir. Então ele se infundiu nela. E dentro desta alma imortal está o seu corpo mortal. Com uma função específica. Para adaptar se adaptar ao seu funcionamento em certas condições cósmicas determinadas. Você não precisa ter estado de morte clínica para você experimentar isso. Você pode experimentar agora já.
É só você prestar um pouquinho de atenção e você vê que além de mente e corpo existe alguma coisa. Como é que você faz? Vamos partir do seu corpo e da sua mente. Certo? Esse é o material que a cultura moderna nos deixou. Certo? Mas se você prestar um pouquinho de atenção, você verá, o seu corpo é totalmente impermanente. As células dele estão trocando o tempo todo. E quando você, desesperado com a fugacidade das suas ideias, a impermanência das suas ideias, você busca um apoio no corpo, tá certo? Dizer, não, afinal de contas, eu tenho uma identidade, eu tenho uma permanência, e isso é atestado pelo meu corpo. Você está se enganando a si mesmo. Né? Mas, agora, cá entre nós, você sabe ou você não sabe que você tem uma permanência? Que você tem uma identidade? Você sabe. Mas você não pegou isso nem da sua mente e nem do seu corpo, meu filho. Ao contrário. Para você perceber que tem uma mente e tem um corpo, você precisaria ter esta identidade antes. Então, o que é identidade? É o fundo anímico permanente do seu ser. E você pode penetrar nesse fundo agora mesmo, se você quiser. É só você olhar para si mesmo. Eu tenho que usar a palavra olhar como uma metáfora. É só você se conceber ou se perceber, tá certo? Pelo que existe de mais fundo e permanente em você. Você pode imaginá-lo, por exemplo, como uma melodia. Ou como um ritmo. Ou como um som permanente. Agora, isso exige uma certa atenção e no início pode parecer difícil você se transpor para esta, que não é outra dimensão, na verdade é esta mesma dimensão, apenas percebida na sua profundidade. Então, volte-se para essa espécie de ritmo ou melodia interior, este fundo de sentimento permanente que tem por baixo de tudo o que você está fazendo. E diga, isto sou eu. Meu corpo e minha mente são apenas aspectos disto. Mas esta continuidade miraculosa que tem dentro de mim, é isto que sou eu. Se não tivesse isto, eu nem saberia que tenho corpo e que tenho mente. Quando você faz isso, tem dois fatores de distração. O primeiro são as sensações corporais. Não ligue para elas. Elas vêm e passam. E outra fonte de distração são os pensamentos. Também não ligue para eles, deixe que eles venham e passam. Desfrute deste sentimento dessa sua unidade, porque é ali que está você. Ela não tem propriamente uma forma, porque tem todas as formas possíveis. Não tem um conteúdo específico, porque tem todos os conteúdos possíveis também. Tudo o que você percebe do seu corpo e da sua mente, você percebe porque passou por ali. Passou por essa sua identidade profunda. Mais ainda, se tudo o que você percebe pelo corpo, pela mente, é fragmentário e picotado, e se, não tendo unidade nenhuma, você não poderia perceber absolutamente nada, seria ridículo falar em percepção ou até em memória, tá certo? Se você não tivesse unidade nenhuma. Então você sabe que tudo o que acontece não influencia este
eu profundo, mas ao contrário, é influenciado por ele. Está entendendo? E aí foi o erro de Kant, ao pensar que o que unifica o mundo é a nossa mente, ou as estruturas da nossa mente. Isso não tem nada a ver com a estrutura da nossa mente. Isso não é mente. Isso é o seu verdadeiro ser. Todo mundo tem, ué. Note bem, quando você ama uma pessoa, o que é que você ama nela? É o corpo ou a mente? Não, é isso. É a verdadeira realidade dela. Ah, então você sabe que isso existe, é? Sempre soube. Só que não tem nome para isso na cultura contemporânea. Estão entendendo? Então, nós podemos ter acesso imediato ao nosso eu mais profundo e permanente. E através disso nós conscientizamos a nossa imortalidade. Temos aquela experiência que dizia Spinoza. Sentimos experimurque nos eternos esse. Quer dizer, sentimos e experimentamos que somos eternos. A primeira vez que eu li essa frase de Spinoza, eu falei, eu não sinto nada disso. O que há de errado comigo? É que Spinoza ainda tinha, embora todos os problemas que ele tivesse, que tinha com a religião judaica, cristã, etc., ele ainda tinha a herança da cultura antiga. Então ele tinha essa experiência que todo mundo tinha. E o homem moderno não tem mais. Porque isso não tem nome. Tudo que nos acontece tem uma explicação corporal ou mental. Tem um nome corporal ou mental. Até quando você fala em pessoa humana, hoje em dia você acredita que a pessoa humana é um negócio que é criado pela cultura. Digo, raios, mas se o meu verdadeiro eu não está nem na tal da pessoa humana, onde está vivo está aqui mesmo. E é isso que você ama nos seres que você ama. É a experiência mais banal do mundo. Claro que o corpo e a mente estão contidos dentro disso. Mas o que você ama não é nem o corpo nem a mente. Se é uma mistura das duas, digo, aonde eles se misturam? A mente não pode mover o corpo. E o corpo também não pode criar a psique. O cérebro não pode criar os pensamentos, etc, etc. O corpo e a mente só se unificam neste eu profundo, na sua alma imortal. É ela que move tudo. Então, pela primeira vez, você entende que nós existimos sob a forma de tremendas forças cosmogônicas que ajudam a estruturar a realidade do mundo exterior. Nós somos deuses, diz nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele quer dizer. Agora, tem o melhor. Você pode encontrar milhares de livros, milhares, hoje em dia, sobretudo, com o negócio de nova era, que dizem que tudo que você acreditar firmemente se tornará realidade. Existem milhares de técnicas que o pessoal da nova era ensina para fazer isso. Essas técnicas todas elas têm alguma funcionalidade, elas funcionam um pouco. Só que tem o seguinte, a concepção geral na qual elas se baseiam, vamos dizer, a concepção do cosmos que elas têm, é de natureza kantiana. O mundo é apenas fenômenos, e no eu está a verdadeira realidade. E isso é errado, evidentemente. Por quê? Porque dentro desta alma profunda, dentro deste ego profundo, permanente que você tem, dentro existe uma coisa mais essencial ainda. Que é a presença de Deus. E nessa você não tem controle. Isso quer dizer o seguinte, que este eu profundo ele tem uma certa força criadora sobre o mundo exterior.
ele pode determinar algumas coisas. Porque este eu profundo, ele tem mais durabilidade, constância e presença constante do que qualquer coisa do mundo exterior. O mundo exterior é constituído todo de átomos e partículas que estão separadas por uma da outra. Como assim, vamos dizer, se eu fosse uma partícula, a próxima partícula estaria colocada a 70 metros de distância. Então, o mundo exterior é ainda mais descontínuo do que o nosso pensamento. Então, aquilo que é mais contínuo tem mais força e determina o curso das coisas. Então, isso quer dizer, o seu verdadeiro eu, ele é mais real do que o seu corpo, do que a sua mente e do que o mundo exterior. Ele é uma força estruturante do cosmos. Ora, imagina que isso aqui seja, vamos dizer, a nossa mente. E aqui estão as nossas experiências picotadas. Tá certo? Por baixo delas tem o seu eu profundo, que está ali o tempo todo. Essas experiências todas, sejam físicas ou mentais, você só as percebe e só pode dar um sentido unificado a elas. Por quê? Porque você tem uma unidade mais profunda, que não está nem no seu corpo, nem na sua mente, mas que as abrange. Ora, agora suponha que isso aqui é o mundo exterior. Isto aqui são, vamos dizer, podia até fazer uma terceira linha aqui, mais picotadinha ainda. Você tem aqui as aparências do mundo sensível, embaixo você tem as estruturas atômicas também separadas, e por trás delas você tem um negócio que hoje a física chama de matéria escura ou energia escura, que é inacessível, mas que matematicamente os caras sabem que tem que estar lá. Onde estaria dado, então, que é a unidade do mundo físico. Então isso quer dizer que nós temos uma estrutura que é parecida com a do mundo físico, onde todas as partículas, todos os fragmentos que estão voando estão unificados por um fator que está, um fator permanente, que está ali. Então, é só você parar de chamar de eu o seu corpo e a sua mente, ou seja, as suas sensações, os seus pensamentos, e você se voltar para aquela vivência mais profunda e permanente que está unificando tudo isso o tempo todo, e começar a chamar isto de eu, pronto, toda a sua cosmovisão já mudou. Você voltou para a antiga cosmovisão cristã. Ora, se esse nosso eu profundo ele tem uma força formador, plasmador, criadora sobre o mundo, ela pode afetar o curso das coisas. E afeta mesmo. Ou seja, a raiz, por exemplo, de todas as formas de cura psíquica que existe no mundo, que está aí e não na mente carnal. Se o nosso cérebro pudesse curar nós mesmos, ele não ficaria doente. E os nossos pensamentos, você vai dizer que um aglomerado de signos e palavras vai ter um poder sobre mim? Não. A cura é a restauração da integridade. A restauração da integridade só pode provir daquilo que tem mais integridade ainda. Está entendendo? Ora, quando Cristo diz aquilo que você tiver fé, você vai obter de qualquer maneira, ele está falando da sua alma imortal, não da sua alma carnal. Não é aquilo que você tem fé, ou no estado de vigília, ou no estado de sonho, que vai virar realidade. É aquilo que você tem fé no estado de consciência permanente da sua alma imortal agora. É aquilo que você crê no instante em que você está plenamente alerta para a presença dessa unidade profunda.
O que nós chamamos de fé no dia a dia são apenas pensamentos que nós temos aqui e ali. Isso não pode ter poder nenhum sobre a realidade. Você pode reiterar aquilo quantas vezes. Tenho fé, tenho fé, tenho fé. Isso é uma besteira. Jesus Cristo jamais conversou com uma alma carnal. Ele só fala para esta. Agora, se você não tem a vivência do eu profundo, tá certo? Do eu permanente, que não é separado do corpo e da mente, mas contém o corpo e a mente. Contém e unifica o corpo e a mente. Se você não tem essa vivência, então não adianta você ter fé, meu filho. A mente não move um palito. Agora, é da alma imortal que Cristo diz, vós sois deuses. Ora, como? Note bem, essa alma é imortal, mas não eterna. Quer dizer, nós nascemos um dia. Mas, ao mesmo tempo, já nascemos com a alma imortal. Mas não é a ela que nós temos acesso desde o início. Nós primeiro experimentamos o mundo exterior, o mundo dos pensamentos, o mundo da cultura, etc, etc. E alguém tem que nos avisar que tem a alma mortal. E que é desta que se trata, no fundo. Mas se ninguém avisa, meu filho, como é que vai fazer? Não só tem que avisar, como tem que dar alguma dica de como é que você tem acesso àquilo. Eu estou dando a dica, é a coisa mais simples do mundo, é só você prestar atenção. Para prestar atenção, você tem que penetrar num plano de vivência psíquica que deixa passar as sensações corporais e deixa passar, vamos dizer, os pensamentos, não ligando para eles. Entendendo que eles são coisas menores. Na medida em que você faz isso, o que acontece? A sua atividade corporal e psíquica, a corporal e mental, ela diminui. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.